E aí, gente, beleza? Começando mais um podcast. O assunto de hoje é a interface gráfica. Se você não for inscrito no canal, aproveita para se inscrever, clica lá no sininho para ativar as notificações, aí você fica sabendo sempre que a gente postar conteúdo novo. Já curte e compartilha para dar uma força para o nosso trabalho. Lembrando que a ideia é a gente trocar informação, então a opinião de vocês é bem importante. Por favor, participem nos comentários. A gente não tem tanta interface gráfica quanto a gente tem distribuição, graças a Deus, senão ia ser bem complicado da gente utilizar Linux de um modo geral. E para quem está começando, eu acho que já é um pouco difícil, porque ele, além de escolher a distribuição, ele acaba tendo que escolher a interface gráfica que ele vai utilizar. Eu já uso Linux há um tempão, e, bom, eu sempre rodei entre duas interfaces, sempre GNOME e sempre KDE, passei um bom tempo nisso. E mais ou menos nos últimos 7 anos foi que eu comecei a mudar um pouco de interface. Primeiro foi pelo Unity, assim que o Ubuntu trocou, eu usava o Ubuntu direto. Eu não gostei do Unity, não gostei da experiência, não gostei da interface, passei pouquíssimo tempo utilizando e aí acabei indo para o XFCE, que era o que mais lembrava o GNOME. Apesar de eu gostar muito do KDE, achar o KDE bacana, o KDE foi a minha primeira interface gráfica. Mas quando eu comecei a usar o GNOME, na época GNOME 2, eu gostei demais. Acho bacana a experiência do GNOME 3, mas hoje eu não consigo utilizar nem GNOME nem KDE por muito tempo. E eu não consigo utilizar esses dois por dois motivos. O primeiro é pelo hardware. Eu não tenho um hardware tão bom assim e a interface acaba consumindo recurso demais e isso me dá raiva, fica lento e eu acabo trocando. E o outro motivo é o excesso de opções e a quantidade de firulas que a gente tem na interface. Então eu tenho opção demais para configurar, eu tenho efeito demais e isso com o tempo cansa. Na época do GNOME 2 eu cheguei a utilizar o Compiz, mas nunca consegui passar muito tempo utilizando exatamente por essa questão do cansaço. E aí, com a chegada do Unity em 2011, eu acabei trocando para o XFCE e passei muito tempo utilizando o XFCE, mesmo quando eu tinha um hardware melhor. Eu sei que gosto influencia muito nas decisões que a gente toma, mas quando o gosto pela beleza, pelo efeito, pela firula, ele excede a praticidade, é isso que acaba me incomodando, é por isso que eu não consigo utilizar. Eu acho que a interface gráfica é aquele ambiente para que eu possa gerenciar os meus arquivos e programas e carregar um programa. Nada mais do que isso. Ela não pode ser horrorosa. Eu já usei o OpenBox, eu já usei o i3, e usei o i3 durante muito tempo, e eu sempre tento deixar a interface um pouco mais agradável do que ela me é apresentada inicialmente. A mesma coisa vale para o XFCE. O que eu não acho legal é quando a beleza da interface acaba atrapalhando na usabilidade dela. Sem sombra de dúvida, tem muita coisa legal em interfaces mais elaboradas. A gente tem o Deepin, eu nunca cheguei a utilizar, mas também tem bastante efeito. Tem algumas interfaces lá com o Mint que eu também não utilizei e que são legais. Tem a interface do Elementor iOS, tem coisa bacana. Mas no meu caso, para o meu gosto, para o meu dia a dia, para o meu cenário de hardware, eu prefiro as interfaces mais leves. Se eu pudesse, eu estava ainda com o i3. Eu não sei se alguém que está ouvindo aí... Tem muita gente que vê os vídeos e participa no canal que já utilizou o i3, o Window Manager, e sabe que é meio que um caminho sem volta. Apesar de ter mudado para o XFCE, por uma questão de necessidade de um melhor desempenho gráfico, de aparência para poder gravar os vídeos, os atalhos, a maneira de usar do i3 permanece. O OpenBox é uma interface bem leve também. A gente tem vários boxes, né? Fluxbox, Blackbox, tem umas coisas assim, mas o OpenBox foi o que eu utilizei e eu achei ele mais complicado de configurar do que o i3. O i3 a gente tem um arquivo, no máximo 2, se você não fizer muita coisa, para tratar de configuração. Então é muito simples e segue a proposta de interface. Eu tenho lá um ambiente gerenciável com várias áreas de trabalho, um processo dinâmico de criação de áreas de trabalho, onde eu carrego o programa que eu quero e o mais legal também é que eu posso carregar o programa que eu quero na área de trabalho que eu quero, então eu já sei o que vai acontecer, aonde vai acontecer quando eu carrego um programa. Eu achava isso fora de série e tem coisas que eu não consigo fazer hoje no XFCE. Acho o XFCE uma baita de uma interface, leve, customizável, mas tem coisa demais. Às vezes eu tenho 2, 3 formas de chegar no mesmo canto e isso acaba me atrapalhando. Eu acredito que hoje, independente do hardware que eu venha a ter, eu não vou conseguir usar interfaces mais complexas
complexas, ou mais pesadas, ou mais cheias de efeito, porque eu não acho que elas sejam práticas para o dia a dia. É legal para um momento, mas para o dia a dia eu acho que acaba sendo bem complicado. A ideia não é gerar polêmica, é comentar, é dar a minha opinião sobre o assunto, sobre essa questão de interface gráfica, ODE, um ambiente de desktop, como você queira chamar. Eu gosto muito de interface leve, eu sempre vou priorizar o uso das interfaces mais leves. Na verdade, não me incomodaria hoje se fosse uma tela preta onde eu digitasse o nome do programa e ele abrisse e fizesse o que eu preciso. Não ia me atrapalhar em nada, na verdade, e provavelmente eu não sentiria falta de muita coisa. E interface gráfica é uma coisa tão sensível, é um ponto tão sensível, que muitas vezes o usuário reclama. A gente vê muita gente reclamando de Linux, ou que teve uma experiência terrível usando Linux, e o problema dele nem é com a distribuição, mas o problema dele está na interface que ele está utilizando. Ele não consegue usar o ambiente, ele não encontra as coisas. Isso tudo acaba acontecendo muitas vezes, não estou dizendo que em todos os casos esse é o resultado, mas em muitas vezes acaba acontecendo pela escolha da interface. Que a quebra, de repente, de paradigma é muito grande para aquele usuário, ele não tem noção de como utilizar aquela interface e tem uma experiência ruim, e aí acaba culpando o sistema como um todo. Eu já vi muito isso e continuo vendo isso bastante no dia a dia. E para finalizar, uma das coisas que eu acho muito legais assim, é que a gente vai encontrar em distribuições que têm um uso específico de design ou de produção audiovisual, como por exemplo o Ubuntu Studio, onde a interface gráfica é uma interface mais leve, é o XFCE. Então, eu acho que existe meio que um consenso na economia de recurso e na praticidade da interface conforme o tipo de usuário ou a finalidade da distribuição. Mas isso é uma opinião, é o que eu acho e pelo menos é o que eu vejo. Eu vejo bastante. Existem outras distribuições voltadas para multimídia, onde a interface gráfica padrão é o XFCE. Beleza? Diz aí qual a interface gráfica você utiliza, por que você usa essa interface gráfica, se você já passou por problemas, se passou por problemas, por que você não mudou e não experimentou uma interface mais leve. Lembrando que eu não quero mudar a sua opinião em nada, eu só quero discutir sobre o assunto. Beleza? Compartilha, comenta, obrigado pela audiência, até a próxima. É isso aí, não esquece de curtir e compartilhar o vídeo, de assinar o canal para saber das novidades e deixar suas críticas e sugestões nos comentários. Aproveita e segue a gente nas redes sociais. Até a próxima.